Qual é o verdadeiro preço da ilusão de uma invencibilidade absoluta? O mundo da Idade do Bronze está se reduzindo a pó. As grandes potências desmoronam uma após a outra. Durante séculos, elas ergueram muralhas ciclópicas de pedra, forjaram o bronze pesado, estabeleceram rotas comerciais complexas, das montanhas do Extremo Oriente às margens dos mares ocidentais. Ditavam as regras aos vizinhos mais fracos. E, de repente, esses gigantes políticos emudecem, em uníssono. Cidadelas inexpugnáveis caem diante de multidões de homens sem armaduras pesadas. Muralhas de pedra capitulam sem longos cercos. Nada de manobras táticas complexas, nada de alta estratégia, apenas fogo, apenas cinzas. O Império Hitita, que mantinha todo o Oriente sob terror, foi destruído até os alicerces. Os arquivos reais ardem junto com a capital. A riquíssima Ugarit foi completamente varrida da face da terra. Micenas está envolta em chamas. Os palácios dos governantes jazem em ruínas. As rotas comerciais internacionais extinguem-se rapidamente. Navios carregados de cobre e estanho não saem mais dos portos. Nos cais do Levante, apodrecem as carcaças do que antes foram majestosos navios mercantes. O sistema de relações internacionais, refinado ao longo de séculos, foi aniquilado em apenas alguns anos. Quem é esse inimigo? Do norte, avança uma horda gigantesca, os povos do mar. Não se trata de um exército regular. Eles não têm um comandante em chefe único. Não têm uma capital comum. Não possuem serviço de intendência ou sistema de suprimentos. É um destruidor anônimo e coletivo. Os diplomatas dos impérios caídos estavam acostumados a longas negociações. Tentaram comprar a paz com ouro. Tentaram oferecer alianças militares e pastagens ricas. Mas migrantes famintos não precisam de selos em frágeis tábuas de argila. Eles não querem tributos. Eles querem território. Todo o território disponível. Eles não vêm sozinhos. Atrás dos guerreiros armados, pelas estradas esburacadas da Ásia, rolam milhares de carroças pesadas e rangentes. As rodas de madeira atolam na lama e na areia. Nas carroças, viajam mulheres exaustas. Ao lado, caminham em silêncio crianças e velhos. Isso não é uma expedição militar. É o deslocamento de tribos inteiras. O que os empurra para a frente não é a sede de domínio político, mas uma catástrofe climática em larga escala. Anos de colheitas perdidas, fome severa e desespero absoluto. Eles capturam a próxima cidade, arrombam os portões, saqueiam todo o estoque de comida até o último grão. Matam quem for capaz de empunhar uma arma. Queimam o que não podem carregar. E avançam imediatamente. Essa engrenagem de aniquilação funciona sem pausas ou interrupções. Toda a vida deles agora se resume a um movimento contínuo para a frente. Qualquer parada significa morte certa pela inanição. Pelas fronteiras orientais, refugiados entram no reino do Egito em um fluxo incessante. Multidões de pessoas esqueléticas, cobertas pela poeira cinzenta da estrada, cruzam lentamente o deserto. Elas trazem consigo notícias do fim do mundo. Em interrogatórios brutais conduzidos pelos comandantes de fronteira egípcios, elas falam de céus enegrecidos, sobre ilhas outrora prósperas, de enormes frotas de navios pesados de madeira, com cabeças de pássaros nas proas, de milhares de estrangeiros agressivos, armados com espadas longas e retas. Os refugiados desabam de exaustão total diante das muralhas de pedra dos postos fronteiriços. Imploram por água e proteção. Mas não há mais proteção em lugar nenhum. Ao final do ano 1175 a.C., o Reino do Egito permanece como o último estado sobrevivente em todo o Oriente Médio. A última fronteira fortificada. Ao redor do Egito, o círculo do caos se fecha. Os laços diplomáticos foram completamente rompidos. Aliados não existem mais. Tábuas de argila com súplicas por ajuda militar ficam sem resposta. Uma civilização enorme e complexa encontra-se trancada dentro de suas próprias fronteiras.
Os egípcios observam, em tempo real, a agonia de todo o resto do mundo. O Egito é fabulosamente rico. Os celeiros estatais estão abarrotados de grãos selecionados. O tesouro transborda de barras de ouro. O complexo sistema de irrigação ao longo do leito do Nilo funciona perfeitamente. E é precisamente essa estabilidade secular que se torna agora uma sentença de morte. Em um mundo onde a agricultura ruiu e os campos foram queimados, o reino do Egito transforma-se no alvo mais cobiçado. O objetivo principal para milhões de pessoas que não têm absolutamente nada a perder. Uma patrulha de fronteira permanece imóvel na margem arenosa do Mediterrâneo. O vento frio do norte traz um cheiro acre de queimado. Um jovem vigia, apertando os olhos contra o sol forte, segura a haste de sua lança de cobre até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele perscruta o horizonte marítimo. Lá, surgem os primeiros pontos escuros. São dezenas, depois centenas. Uma floresta inteira de mastros cobre a linha do horizonte. A enorme armada inimiga aproxima-se implacavelmente das margens do delta do Nilo. Os estrangeiros não conhecem a piedade. Não negociam. Não fazem prisioneiros para resgate. Eles vêm para tomar tudo. O choque é inevitável. Diferentes eras colidem agora mesmo. A migração desesperada e cega de povos primitivos avança contra a máquina de guerra altamente organizada e metódica da antiguidade. Não há compromissos à vista. As apostas são claras. Ou o reino do Egito mantém a ordem rígida e sobrevive, ou será varrido da face da terra e dissolvido para sempre na escuridão das eras trevosas que se aproximam. Nos salões frescos do palácio em Tebas, o faraó Ramsés III não alimenta ilusões. A diplomacia está morta. A fraqueza é inadmissível. Tentativas de negociar com os povos do mar levarão apenas à destruição rápida do país. O inimigo deve ser recebido com força bruta superior. É necessária uma mobilização imediata e sem precedentes de todos os recursos humanos e materiais disponíveis. Enquanto a escuridão se adensa nas fronteiras do norte e o horizonte escurece com as velas inimigas, um recrutamento implacável começa por todo o Egito. Em milhares de forjas, fundem cobre e estanho dia e noite, criando montanhas de novas lâminas de bronze. A máquina estatal inicia sua arrancada pesada antes do golpe inevitável. O lodo e os juncos dos rios do norte logo se tornarão o palco da batalha definitiva pela sobrevivência. O lodo e os juncos dos rios do norte ainda guardam uma calma enganosa. Mais longe, ao sul, em Tebas, o mecanismo de uma convocação militar sem precedentes já foi acionado. Ramsés III recusa negociações. Os embaixadores permanecem no palácio. A diplomacia acabou. O governante do Egito apoia-se exclusivamente nos relatórios secos da inteligência. Os documentos ditam a realidade cruel. O inimigo varre cidades fortificadas em questão de dias. Fortalezas terrestres não resistirão. Muralhas de pedra não deterão essa massa enorme de pessoas desesperadas. Por todo o Vale do Nilo, ecoa a batida rítmica de milhares de martelos. As fundições estatais trabalham continuamente, dia e noite. O calor dos fornos de pedra incandescente resseca a pele dos mestres. O ar denso vibra com o trabalho pesado dos gigantescos foles. Artesãos fabricam aos milhares novas pontas de flecha. Moldes de argila cozida são preenchidos com metal fervente. Estanho caro e cobre misturam-se em proporções rigorosamente medidas. As peças de bronze resfriadas são metodicamente afiadas em pedras de amolar brutas. Fagulhas voam para todos os lados, queimando as mãos dos trabalhadores. O som estridente da afiação contínua fere os ouvidos. Os armeiros não dormem há dias. O tesouro esvazia-se rapidamente. Escribas, com uma calma gélida, registram a saída de estoques de ouro e prata em longos rolos de papiro. O Egito gasta as economias de séculos em poucos meses. A escolha é extremamente simples. Ou gastar todos os recursos do Estado em armas agora,
ou entregar toda a riqueza acumulada ao inimigo depois. Nas províncias agrícolas do sul, homens são reunidos à força. Camponeses são arrancados de suas enxadas e retirados dos canais de irrigação. Escribas com pranchetas registram cada nome. Os novos recrutas são imediatamente formados em longas colunas de marcha. Recebem armaduras de linho rígidas, endurecidas com sal, e pesados escudos de corpo inteiro. As armações de madeira dos escudos são revestidas com couro de boi espesso. Os camponeses não sabem manter a formação. Atrapalham-se nos pés dos companheiros ao lado. Oficiais egípcios experientes golpeiam suas panturrilhas com porretes curtos, ensinando-os brutalmente a marchar em uníssono. A disciplina é imposta pela força física. A máquina militar consome vidas impiedosamente, antes mesmo do início da batalha real. Treinamentos exaustivos ocorrem sob o sol escaldante. Os fracos caem por desidratação diretamente na areia quente. Seus corpos são arrastados em silêncio para o lado. Em seus lugares na formação, colocam novos recrutas. O recurso humano parece limitado, mas mesmo essa quantidade colossal de gente pode não ser suficiente. Na sombra fresca do quartel-general real, mapas detalhados das fronteiras do norte estão espalhados sobre a mesa de pedra. Comandantes de alto escalão movem estatuetas de madeira pintadas. A fronteira terrestre no limite do deserto foi reforçada ao máximo. As guarnições das fortalezas de pedra foram triplicadas. Os soldados cavaram fossos defensivos profundos. As muralhas dos fortes foram reforçadas com blocos maciços de calcário. Mas os generais experientes encaram a verdade. A principal armada dos povos do mar vem pela água. Uma frota gigantesca move-se lentamente ao longo da costa leste, direto para o delta. Centenas de navios pesados carregam as principais forças dos invasores. Se essa frota desembarcar na praia aberta do Mediterrâneo, a infantaria egípcia simplesmente se afogaria no próprio sangue. A linha de frente se estenderia por dezenas de quilômetros, e a defesa seria inevitavelmente rompida em vários pontos ao mesmo tempo. Ramsés III toma uma decisão tática extremamente ousada. O principal golpe defensivo é transferido para a água, diretamente para dentro de seu próprio território. O faraó ordena que o inimigo, invencível, seja atraído para o denso delta do Nilo. É um risco militar colossal. Os navios de guerra inimigos terão permissão para passar pela primeira linha de fortes fronteiriços. Se o cálculo da emboscada falhar, o caminho fluvial para a capital estará totalmente aberto, e o Estado milenar deixará de existir. O governante coloca em jogo todas as conquistas de seus antepassados. Como dizem os registros dos escribas, a ordem de Ramsés III soa seca e inequívoca. Concentrar todas as embarcações fluviais manobráveis nos canais do norte. Proibir categoricamente qualquer combate frontal em águas abertas. Usar apenas a armadilha fluvial. Começa uma operação logística de grande escala. Pelo Rio Largo, barcaças de transporte pesadas seguem para o norte em um fluxo contínuo. Os porões estão abarrotados de feixes de lanças longas. Os convéses, repletos de cestos com carne seca. Carregadores enchem diariamente milhares de jarros com água potável. O enorme exército reunido exige suprimento ininterrupto. As estradas de terra ao longo das margens do Nilo estão entupidas de colunas em marcha. Uma poeira cinzenta e acre sobe em uma nuvem densa. A infantaria pesada marcha cadenciada, esfolando os pés até sangrar. Esquadrões de arqueiros carregam cuidadosamente seus arcos compostos. Carros de guerra com detalhes em bronze rangem alto nas curvas. O ar escaldante está impregnado com um cheiro forte de suor e esterco. Na escuridão da noite, boatos sombrios se espalham entre os recrutas. Veteranos de campanhas distantes sussurram com ansiedade crescente ao redor de fogueiras moribundas. Falam de inimigos ferozes, de estrangeiros que as flechas egípcias padrão não perfuram.
De guerreiros altos, com espadas retas que cortam um escudo resistente ao meio com um único golpe. Os boatos crescem. O medo do desconhecido paralisa lentamente a vontade dos jovens soldados. Patrulhas montadas de vanguarda retornam ao acampamento. Batedores exaustos trazem notícias de mais uma cidade portuária queimada. O pânico está pronto para explodir na tropa a qualquer segundo. Nenhum dos refugiados sobreviventes viu os povos do mar em combate e saiu ileso. A espera extenuante enlouquece os soldados. Os nervos estão esticados ao limite. Os combatentes apertam instintivamente as empunhaduras de suas espadas, perscrutando continuamente o horizonte escuro. Um novo relatório urgente da inteligência chega ao faraó. A frota inimiga subitamente desacelerou. A linha rígida de movimento foi quebrada. A enorme flotilha de migrantes está se reorganizando, formando uma formação de ataque densa bem em frente à foz do rio. O comando dos povos do mar está confiante em uma vitória fácil. Eles percebem apenas a aparente fraqueza dos egípcios em retirada. Veem as fozes dos rios abertas, sem a proteção de navios pesados. Olham para as margens verdes e não percebem a ameaça oculta. O Egito se prepara para matar não por glória, mas por mera sobrevivência. A antiga civilização contraiu-se como uma mola de aço para desferir um único golpe impecável. O vento do norte muda de direção. Ondas salgadas batem com força nos cascos dos barcos de patrulha. Faltam poucas horas para o confronto. O lodo espesso e os altos matagais de papiro esperam por suas primeiras vítimas. O lodo espesso e os altos matagais de papiro formam uma fortaleza natural perfeita. O amplo mar Mediterrâneo termina aqui. Começa o delta do Nilo. É uma rede intrincada de canais estreitos, onde bancos de areia perigosos escondem-se sob a água turva. A profundidade muda a cada 100 passos. Restingas bloqueiam subitamente o caminho. A lama preta e viscosa traga qualquer objeto pesado. Pescadores locais estudam esse labirinto mortal há séculos, mas os estrangeiros não conhecem um único caminho seguro. A própria natureza cria uma armadilha para as maciças estruturas de madeira. O leito do rio está semeado com pedras afiadas e troncos submersos. Um movimento errado do remo de direção significa uma parada imediata. Ramsés III toma a decisão final. Ele recusa-se categoricamente a levar os navios egípcios para o mar aberto. É uma ordem rigorosa. A água aberta dá vantagem total à armada inimiga. Lá, seus navios pesados ganhariam velocidade e aplicariam seus abalroamentos devastadores. O governante do Egito rompe com a tática convencional de grandes batalhas navais. Ele faz da própria geografia sua arma principal. A geometria do rio foi matematicamente verificada pelos engenheiros militares. Cada curva acentuada e cada zona cega foram precisamente marcadas em mapas de junco. Os generais conhecem a largura dos canais até o último côvado. Os oficiais calculam o tempo de passagem de cada trecho estreito. Escribas militares medem a velocidade da correnteza, jogando madeira seca na água e contando as batidas do coração. A água move-se lentamente. O inimigo pesado mover-se-á ainda mais devagar. A emboscada mortal é montada em silêncio absoluto. Nas margens de argila, escondem-se milhares de arqueiros egípcios. Eles se misturam completamente ao ambiente, cobrindo rostos e ombros com a lama cinzenta do rio e camuflando elmos com papiro fresco. Os combatentes sentam-se imóveis no lamaçal. A distância para os disparos foi medida antecipadamente. Estacas altas no solo das margens opostas marcam o alcance ideal para que uma flecha pesada perfure qualquer armadura. Nada de improviso, apenas o cálculo matemático do abate. Oficiais experientes verificam os setores de tiro de cada unidade. Cada grupo tem sua própria faixa de água para um fogo cruzado contínuo. Arcos compostos, feitos de madeira e chifre, são protegidos da umidade em estojos de couro grosso. Nos braços laterais do rio,
As galés de guerra egípcias permanecem mudas, ocultas em zonas cegas atrás de altos promontórios. São completamente invisíveis do lado do mar. Essas embarcações foram construídas com cedro resistente, mas não possuem mastros altos. Eles foram removidos, e as velas, escondidas nos porões. Nada deve sobressair acima dos juncos. São barcos leves, manobráveis e de calado baixo, capazes de deslizar pelos canais rasos. Os longos remos foram envolvidos em tecido para abafar o som do impacto na água. Nos convéses, remadores e infantaria pesada aguardam em silêncio absoluto. Em suas mãos, ganchos de abordagem e cordas de fibra de palmeira. As armas não devem tilintar. As lâminas de cobre estão cobertas para que o sol não reflita no metal polido. Um único reflexo revelaria a posição da frota. Passam-se longos dias de espera. Em meados de 1175 a.C., a tensão atinge o ponto crítico. O destino do mundo antigo é decidido aqui, neste silêncio opressor. O tempo parece congelar sobre as águas turvas. O ar torna-se insuportavelmente denso, cheirando a sal e algas em decomposição. O sol escaldante bate nas costas dos soldados à espreita. O suor escorre pelos rostos sujos. Um arqueiro anônimo limpa as gotas salgadas da testa e verifica pela 10ª vez a tensão da corda de seu arco, feita de tendão de boi. Centenas de flechas com pontas de bronze estão dispostas em fileiras perfeitas, apontadas para a água. O silêncio pesa. Ouve-se apenas o sussurro seco do junco. A arquitetura da armadilha é impecável, projetada para o estrangulamento lento de forças superiores. A fúria do mar aberto ficará para trás, quando os navios desajeitados dos invasores entrarem nesse gargalo. Eles perderão sua principal vantagem. O espaço para manobras desaparecerá. A correnteza do rio os atingirá de frente, e o vento contrário reduzirá sua velocidade. O lodo agarrará os cascos de madeira. Nesse exato momento, a armadilha se fechará. As margens se transformarão em muralhas contínuas de fogo. Não haverá volta. Sinalizadores com espelhos de bronze ocupam seus postos nas palmeiras mais altas, esperando pelo primeiro mastro. O fio da armadilha está esticado ao limite. O reino do Egito prende a respiração. O captor verde imortal está pronto para engolir a armada dos invasores invencíveis. O captor verde imortal está pronto para engolir completamente a armada que se aproxima. O horizonte da manhã escurece rapidamente. Primeiro surgem mastros isolados. Depois, dezenas. 1 hora depois, centenas de colunas altas perfuram o céu. Uma cidade flutuante gigantesca avança sobre as fronteiras norte do Egito. A frota incontável dos povos do mar segue confiante direto para o delta. O vento do norte estufa as enormes velas quadradas. Os pesados navios cortam facilmente as ondas. Em águas abertas, eles possuem vantagem absoluta. Seu calado profundo e cascos maciços foram criados para abalroamentos esmagadores. Nos convéses, milhares de homens armados estão espremidos. Migrantes calejados que não conhecem a derrota, acostumados a varrer capitais de pedra em poucos dias. O ar sobre a imensa frota vibra com gritos de vitória e toques de trombetas. A euforia do saque fácil cega os chefes invasores. Eles olham avidamente para as margens verdes do Nilo, vendo apenas presa fácil e celeiros cheios. Não há navios egípcios no horizonte, nenhuma linha de bloqueio em mar aberto. Os invasores interpretam o vazio como sinal de fraqueza, prova de pânico e fuga. Essa autoconfiança transforma-se em cegueira tática fatal. Os comandantes dos povos do mar dão a ordem fatídica. Os navios maciços, sem reduzir a velocidade, viram em sincronia direto para as fozes estreitas do rio. A horda entra triunfante na geometria rigorosa da armadilha alheia. As primeiras fileiras da flotilha cruzam a fronteira invisível entre o mar e o rio. A situação muda instantaneamente. O espaço aberto desaparece. Os navios entram no labirinto de canais. Paredes altas de junco fecham-se de ambos os lados. O vento do mar cessa bruscamente, bloqueado pela vegetação.
As velas enormes murcham nos mastros. Os cascos maciços perdem sua velocidade devastadora. A forte correnteza contrária bate nas proas largas. O avanço agora exige um esforço físico hercúleo. Os timoneiros lutam para manter o curso até as articulações estalarem. Milhares de remos baixam-se em sincronia, mas em vez da onda marinha, as pás atolam no lodo espesso. O sol queima impiedosamente. Os corpos dos remadores cobrem-se de suor. Cada movimento ecoa com dor nos músculos tensos. A água ao redor torna-se turva, levantando do fundo restos de algas em decomposição. O espaço para a manobra encolhe drasticamente a cada 100 metros. Os navios avançam em uma formação ofensiva densa demais, e a distância entre os costados reduz-se rapidamente. À retaguarda, centenas de outras embarcações pressionam sem trégua, impulsionadas pelos restos de uma brisa marinha que se esvai. Elas empurram as vanguardas com força total, afundando-as cada vez mais no leito sinuoso do rio. Sobre as águas, inicia-se um esmagamento terrível. Os pesados bordos de madeira rangem e estalam sob a fricção violenta. Os longos remos partem-se em estilhaços, presos impiedosamente entre os cascos que se comprimem. Nos convéses, os comandantes perdem a voz. Gritam na tentativa desesperada de restaurar a ordem desfeita. Mas suas ordens são abafadas pelo estalo da madeira vergando e pelo clamor crescente da multidão inquieta nos convéses apinhados. A navegação dos invasores está perdida. Ninguém nessas embarcações conhece a profundidade exata dos canais do norte, nem enxerga os traiçoeiros bancos de areia ocultos sob a superfície turva. Ao final do ano 1175 a.C., a força irresistível da natureza começa a ditar suas condições severas à horda outrora invencível. O pesado navio Capitânia, com uma cabeça de pássaro entalhada na proa, estremece subitamente com um impacto poderoso vindo de baixo. O fundo de madeira rasga-se com um estalo seco ao atingir uma restinga submersa. O navio encalha de vez no banco de areia viscoso, transformando-se instantaneamente em um obstáculo imóvel no meio do canal estreito. A embarcação massiva que o segue não consegue deter-se a tempo, resultando em uma colisão violenta. A proa pesada atinge a popa do companheiro encalhado. Os invasores começam a bloquear a si mesmos. A euforia recente evapora junto com a perda de velocidade. Nos rostos curtidos pelo tempo dos migrantes, surge a primeira hesitação nítida. Um guerreiro alto e anônimo da tribo Pelecete respira pesadamente na popa elevada de seu navio. Ele aperta o punho gasto de sua longa espada reta até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu olhar inquieto percorre as margens verdes, silenciosas e absolutamente vazias. Há poucas horas, ele se sentia o senhor absoluto do mar aberto. Agora, seu navio lento está travado por todos os lados, encurralado por centenas de embarcações igualmente desajeitadas em um estreito canal fluvial. A familiar e salvadora água do mar ficou para trás. Não há para onde recuar. Atrás dele, ergueu-se uma muralha sólida de madeira, composta por seus próprios navios e cordames emaranhados. O silêncio nas margens torna-se ensurdecedor. Os densos matagais de papiro estão estáticos. Nenhum soldado egípcio é avistado nos promontórios planos de argila. Mas os guerreiros experientes dos povos do mar sentem na pele a ameaça crescente. O ar adensa-se. A armadilha fecha-se lenta e fatalmente. A temível armada, que reduziu a pó os grandes impérios do Oriente Próximo, agora não passa de um alvo enorme, acorrentado e imóvel. Perderam o ímpeto, perderam a formação e privaram-se voluntariamente de espaço para manobra ou ataque. As condições ideais para uma aniquilação à distância foram criadas pelas mãos dos próprios invasores. Não há quem os salve. Realmente, não há salvação para a armada isolada. O amplo caminho fluvial de volta ao Mediterrâneo subitamente deixa de existir. De pontos cegos,
Por trás de altos promontórios, surgem silenciosamente dezenas de galés egípcias leves. Seus cascos baixos e longos, feitos de robusto cedro do Líbano, bloqueiam rapidamente a foz do rio com uma densa barreira de madeira. Remadores vigorosos dão braçadas sincronizadas e potentes, fixando as largas pás dos remos firmemente no lodo espesso do fundo. A armadilha fecha-se fisicamente. O ferrolho dessa gigantesca ratoeira fluvial está definitivamente trancado. A massa desajeitada dos navios inimigos está agora enclausurada em um corredor estreito e sinuoso. A correnteza contrária do rio empurra suas proas para trás, enquanto a massa de seus próprios navios encalhados bloqueia qualquer rota de fuga. O silêncio absoluto das margens verdes paira no ar quente e úmido por mais alguns segundos. Então, no topo da palmeira mais alta, brilha um reflexo súbito e ofuscante. Um sinalizador veterano capta um raio solar direto e baixa bruscamente um disco de cobre polido. É a ordem final. As margens argilosas do Nilo explodem instantaneamente em um movimento coordenado. A parede densa de papiro abre-se abruptamente por vários quilómetros em ambas as margens. Da lama costeira viscosa, erguem-se de forma síncrona milhares de arqueiros egípcios. Seus corpos bronzeados estão cobertos por lodo cinza seco, uma camuflagem perfeita. Surgem como espectros silenciosos brotando da própria terra. Sem gritos de guerra, sem berros de fúria cega, apenas o trabalho frio e metódico, levado ao automatismo, de uma formidável máquina militar estatal. A guerra à distância demonstra agora sua perfeição primitiva e cruel. Milhares de braços treinados erguem simultaneamente arcos compostos. As mãos direitas puxam com força descomunal as cordas de tendão de boi até a altura da orelha. A madeira flexível e o osso rígido rangem sob a colossal tensão mecânica. Um segundo curto para a mira precisa. O ângulo de elevação foi rigorosamente calculado pelos engenheiros. A direção do leve vento norte foi considerada nos mínimos detalhes. Os oficiais egípcios baixam bruscamente seus curtos bastões de comando. O silêncio mortal da emboscada é rasgado por um sibilar ensurdecedor e lancinante. Milhares de flechas longas e pesadas, com pontas de bronze facetadas, disparam simultaneamente. O céu limpo sobre a frota encalhada escurece instantaneamente sob a nuvem de madeira em voo. Um arco perfeitamente nivelado de metal mortífero cobre os convéses apinhados. O cálculo matemático da distância une-se, no mesmo segundo, ao pânico animal daqueles que recebem a salva devastadora. As flechas caem em um ângulo extremamente íngreme, ganhando uma velocidade de penetração colossal na descida. As pontas de bronze perfuram os escudos de madeira com um estalo seco, atravessam camadas densas de armaduras de couro e cravam-se nos ombros e costas expostos dos homens aglomerados. Os primeiros 15 minutos deste confronto não são uma batalha, mas uma execução unilateral e impiedosa de um alvo estático. Os povos do mar não possuem arcos de longo alcance. Suas famosas espadas de corte, capazes de partir um oponente ao meio no combate corpo a corpo, são agora inúteis. Eles não conseguem alcançar o inimigo. Os arqueiros egípcios estão fora do alcance de qualquer dardo leve dos migrantes. Os defensores estão em terra firme, com os pés apoiados no solo denso da margem, enquanto os invasores balançam continuamente nos convéses instáveis, perdendo o equilíbrio a cada choque fluvial. A densidade do fogo costeiro não diminui por um segundo sequer. A máquina militar egípcia opera como uma engrenagem incessante. Enquanto a primeira linha de arqueiros recua para nocar novas flechas, a segunda linha avança e dispara sua própria salva sincronizada. O ar sobre o rio vibra com o zumbido constante das cordas. A chuva de bronze desaba sobre os convéses repetidas vezes. Não há onde se esconder nos pesados navios dos povos do mar. Os porões profundos estão entulhados de suprimentos saqueados e famílias aterrorizadas. Os convéses superiores transformam-se em armadilhas mortais e escorregadias. Homens desesperados tentam se cobrir com escudos rachados, mas as flechas atingem de todos os lados.
O fogo cruzado vindo das duas margens não deixa um único ponto cego seguro. O alto guerreiro anônimo dos invasores ergue sua pesada lâmina de bronze. Ele grita, convocando os remadores sobreviventes a se lançarem sobre o que restou dos remos, exigindo uma ruptura em direção à margem. Mas uma flecha egípcia desfere-lhe um golpe fatal no pescoço exposto antes que ele termine a frase. O comando da armada é paralisado nos primeiros minutos de contato. O pânico na água cresce vertiginosamente e torna-se incontrolável. Os navios pesados continuam a colidir cegamente sob a pressão das fileiras de trás, quebrando remos alheios e perfurando seus próprios costados. Os oficiais egípcios nas margens observam a cena com calma calculista. Não ordenam o cessar-fogo. Apenas avaliam metodicamente o consumo de munição. Jovens carregadores trazem continuamente da retaguarda pesados cestos de vime cheios de novos feixes de flechas. Salva. Pausa curta. Nova salva. Esse ritmo mortífero torna-se a única lei na foz do rio. Os golpes secos das cordas abafam os gritos nos convéses destruídos. A horda que reduziu a pó as maiores civilizações do Oriente está sendo aniquilada de forma metódica a uma distância segura. A ilusão de sua invencibilidade desmorona mais rápido do que seus navios de carvalho se partem. Mas o estoque estatal de flechas não é infinito. Após horas de bombardeio contínuo, a densidade da chuva de bronze começa a diminuir. Os invasores sobreviventes levantam as cabeças por trás dos escudos perfurados, percebendo que o fogo costeiro perde intensidade. Os migrantes apertam os punhos de suas espadas com a fúria dos condenados. Se conseguirem arrancar os navios do lodo e encostar na margem, o combate corpo a corpo transformará os arqueiros exaustos em vítimas indefesas. A margem salvadora está a apenas algumas dezenas de metros. É nesse momento de tensão máxima, nesse frágil vislumbre de esperança, que a situação tática muda novamente. Dos canais laterais, começam a deslizar as silhuetas predatórias das galés manobráveis egípcias. O arco dá lugar ao bronze, o fogo dá lugar ao aço. Dos canais laterais, surgem velozmente as silhuetas estreitas das galés egípcias, deslizando silenciosas pela água turva. Os cascos de cedro têm um calado extremamente baixo, permitindo que passem facilmente por onde os navios pesados estão atolados. Nos convéses egípcios, não há agitação. A infantaria pesada aguarda imóvel ao longo dos bordos, apertando pesados ganchos de abordagem de ferro. Longas cordas de fibra de palmeira estão dispostas sobre as tábuas, prontas para o lançamento. Ao mesmo tempo, a gigantesca armada dos povos do mar destrói-se por dentro. Sobre a água, reina o caos absoluto. Prensados na garganta do rio, os navios tentam manobras impossíveis. Timoneiros em pânico viram os enormes remos de popa, fazendo as embarcações girarem descontroladamente e colidirem contra seus próprios aliados. Ouve-se o estalo ensurdecedor da madeira quebrando. Centenas de remos voam em estilhaços entre os cascos de muitas toneladas. Guerreiros migrantes empurram barcos vizinhos com lanças e, em fúria cega, golpeiam o cordame de navios amigos para abrir caminho. Mas cada movimento apenas aperta o nó flutuante. As quilhas massivas rasgam as restingas e atolam definitivamente no lodo. Os comandantes egípcios proíbem o uso do abalroamento clássico. Um impacto frontal danificaria as leves galés e prenderia suas proas nos cascos inimigos. O cálculo de Ramsés III é pragmático. As embarcações egípcias aproximam-se da armada paralisada e freiam bruscamente a uma distância segura. As espadas dos bárbaros não as alcançam. Centenas de arpéus metálicos voam sincronizados, cravando-se nos bordos, mastros e cabos dos navios dos povos do mar. Os oficiais egípcios fazem um gesto curto. Centenas de remadores dão simultaneamente uma remada poderosa no sentido inverso. As cordas de fibra esticam-se como cordas de um arco gigante.
Os cascos das galés rangem sob a tensão. Os navios pesados dos invasores começam a adernar lentamente. Seu alto centro de gravidade, projetado para a estabilidade em mar aberto, agora joga contra eles em um rio raso. A madeira geme. O ângulo de inclinação aumenta rapidamente e as embarcações volumosas viram, uma após a outra. Centenas de homens perdem o equilíbrio. A pesada armadura de bronze, orgulho dos guerreiros do norte, torna-se sua maldição. Invasores caem às dezenas na água com baques surdos, puxados instantaneamente para o fundo pelo peso do metal. Os canais transformam-se em uma armadilha mortal, espessos com lodo revolvido, destroços e corpos em luta. A natureza atua como um elemento hostil. A água turva quebra a resistência dos migrantes de forma mais eficaz do que qualquer lâmina. Nos convéses que ainda flutuam, inicia-se um combate corpo a corpo impiedoso. A infantaria pesada egípcia salta das galés diretamente para as superfícies escorregadias dos navios adversários. Os defensores agem com frieza metódica. Não há duelos de exibição ou nobreza guerreira, apenas cálculo. Os soldados formam uma parede densa com seus pesados escudos, uma prensa humana que empurra os migrantes desorientados para fora do barco. As longas espadas dos invasores são inúteis na aglomeração, pois exigem espaço para o golpe. Os lanceiros egípcios, protegidos por seus escudos, precisam apenas de estocadas curtas e rápidas. Passo à frente. Golpe. Novo passo. A máquina de guerra opera em ritmo mecânico. Um guerreiro Sherden tenta manter-se em pé no convés inclinado de seu navio capitânia. Seus pés deslizam nas tábuas molhadas, enquanto ele brande sua lâmina de bronze contra o vazio. Mais um solavanco brusco da corda egípcia tira-lhe o chão, e ele cai de costas diretamente na água suja. Os infantes egípcios não perdem tempo finalizando os caídos. Aqueles que se debatem no lodo são alcançados por estocadas vindas dos barcos manobráveis que passam. Os guerreiros de Ramsés III limpam a superfície da água metodicamente, movendo-se de um casco virado ao outro. As águas do Nilo cobrem-se de destroços tão densos que carros de guerra poderiam atravessá-los. Aqueles que há um ano apagavam cidades da face da terra, agora debatem-se nos juncos, lutando apenas para respirar. Nem todos conseguem. Os densos juncos dos canais do norte ceifam as vidas daqueles que ditavam sua vontade aos impérios caídos. Guerreiros migrantes debatem-se na lama preta, buscando o ar escaldante, enquanto seus mantos de lã encharcados os puxam para baixo. Os conquistadores lançam suas espadas à água. A arma não faz mais sentido, e o orgulho cede ao instinto de sobrevivência. A ilusão de superioridade dos povos do mar desmorona na lama fétida do Nilo. O fatalismo cruel quebra a vontade de tribos inteiras em poucas horas. A horda choca-se pela primeira vez com uma máquina estatal altamente organizada, que tritura sua confiança até virar pó. Os chefes dos migrantes caem um a um nos convéses dos navios que afundam, tentando em vão reunir seu povo. Mas os arqueiros egípcios escolhem os alvos mais visíveis, e tiros precisos encerram a vida dos comandantes. A armada perde o controle. O bloco monolítico dos invasores fragmenta-se em milhares de indivíduos aterrorizados. Não são mais um exército, mas uma multidão exausta em terra hostil. Ao final de 1175 a.C., o mito do inimigo invencível morre definitivamente no delta do Nilo. Começa uma rendição caótica. Os guerreiros dos povos do mar erguem as mãos vazias e caem de joelhos na lama, curvando-se diante da infantaria egípcia. Um guerreiro tchequer baixa-se sobre a areia, a respiração falha, olhando para as mãos que outrora incendiaram o Ugarit e que agora tremem de impotência. Ele vê a fileira alinhada de soldados egípcios. Nenhum sinal de compaixão ou fúria, apenas o olhar metódico de carcereiros implacáveis. O comando egípcio não demonstra misericórdia. Os prisioneiros são capturados como recurso de mão de obra. São arrastados brutalmente para a terra firme, onde feitores os golpeiam
para que se sentem em fileiras retas na areia escaldante. Qualquer resistência é punida com a morte imediata. A guarda age de forma pragmática, sem emoções ou movimentos desnecessários. Pela margem, caminham os escribas reais com seus rolos de papiro e paletas de tinta, contando a mercadoria viva. Logo atrás, vêm ferreiros com braseiros portáteis. O ar enche-se com o cheiro acre de carne queimada, enquanto ferros de marcar em brasa, com os símbolos do faraó, são aplicados nos ombros dos sobreviventes. O Império Egípcio coloca seu selo indelével naqueles que vieram para destruí-lo. Como registram os hieróglifos em Medinet Habu, Ramsés III ordenou: fazei-os como a areia da praia, transformai-os em escravos submissos. As vozes do passado soam implacáveis, abafando os gritos de dor na margem ensolarada. A tensão da batalha dissipa-se gradualmente, cedendo lugar à fria burocracia estatal. Os invasores têm as mãos firmemente atadas às costas com rígidas cordas de fibra de palmeira. As amarras brutas repuxam os cotovelos até as articulações estalarem. Dezenas de prisioneiros são unidos uns aos outros, formando longas correntes humanas. Os guardas arrancam com violência os restos de suas armaduras metálicas e os famosos capacetes de chifres. O valioso bronze é cuidadosamente empilhado em grandes montes separados, pronto para ser imediatamente fundido e forjado em novas espadas egípcias. Os senhores do mundo de ontem agora jazem sentados no chão batido, completamente nus e em absoluta indefesa. Com um terror indisfarçável, observam o trabalho metódico e mecânico dos funcionários do governo. De repente, um grito desesperado ecoa dos juncais distantes. Um pequeno grupo de guerreiros da tribo Sherden faz uma tentativa brusca de romper o cerco. Lançam-se velozmente em direção a um pequeno canal lateral, buscando refúgio na densa vegetação verde. Os oficiais egípcios reagem à ameaça instantaneamente. Soa um comando seco. Uma longa linha de lanceiros dá um passo sincronizado à frente, e as pontas de bronze fecham com firmeza a estreita rota de fuga. Os fugitivos colidem em plena velocidade contra uma parede intransponível de escudos de madeira. O breve e brutal confronto termina em exatamente 1 minuto. A guarda retorna silenciosamente às suas posições originais, restaurando de imediato a disciplina rigorosa. O rápido incidente demonstra aos demais prisioneiros a absoluta futilidade de qualquer resistência física. Ninguém mais ousa tentar escapar. O reino do Egito demonstra sua superioridade total e absoluta. Não se limita a esmagar o inimigo fisicamente na água. Destrói por completo seu espírito em terra firme. Milhares de guerreiros temíveis transformam-se em um rebanho submisso e silencioso diante dos olhos de suas próprias famílias. Mulheres e crianças permanecem trancadas nos porões profundos dos navios encalhados, observando em pânico através das frestas estreitas dos cascos avariados. Veem com os próprios olhos o fim de sua longa e exaustiva migração. A antiga glória dos destruidores de civilizações afunda para sempre na lama do Nilo. Grandes povos vieram até ali em busca de espólios de guerra fáceis, buscando ativamente novas terras férteis para suas tribos famintas. Em vez disso, encontraram apenas a areia escaldante do Egito, pesados grilhões de cobre e a escravidão eterna nas minas. Sua curta era terminou para sempre, restando apenas a dura realidade cotidiana da máquina estatal egípcia. Os restos de madeira da frota, amontoados uns sobre os outros, continuam a submergir lentamente no fundo lodoso dos canais estreitos. Os altos mastros inclinam-se cada vez mais em direção à água, e os pesados navios de carvalho tornam-se, inevitavelmente, túmulos flutuantes para aqueles que não se atreveram a desembarcar. Os pesados navios de carvalho transformam-se, de fato, em imensos túmulos flutuantes. Os cascos de madeira, travados uns nos outros, formam um bloqueio gigantesco no meio do rio turvo. A água preenche lenta e inexoravelmente os porões destroçados, enquanto as pessoas aterrorizadas em seu interior
afundam na escuridão absoluta e no pânico crescente. Os barcos de patrulha egípcios não tentam salvar ninguém. Deslizam suavemente entre os gigantes de muitas toneladas que naufragam, realizando uma simples operação de limpeza. Longas lanças são metodicamente mergulhadas na água verde e turva. Um golpe curto e preciso. Um respingo abafado. O barco leve segue o fluxo da correnteza. As pesadas armaduras metálicas arrastam os invasores rapidamente para o fundo lodoso. O rio engole os restos da horda invencível, com absoluta indiferença. Sem honra militar, sem duelos gloriosos. O que ocorre é o extermínio industrial de um inimigo completamente encurralado. Parte dos migrantes consegue alcançar a margem salvadora. Agarram-se desesperadamente, com dedos trêmulos, às raízes grossas e escorregadias do papiro. Rastejam com dificuldade pela areia argilosa, com os pulmões ardendo pela falta aguda de oxigênio. Caem impotentes de costas, sorvendo o ar úmido e escaldante. Mas a terra firme não traz o alívio esperado. O solo, de horizonte a horizonte, é totalmente controlado pela máquina de guerra do faraó. A terra começa a vibrar levemente, e um estrondo surdo e constante cresce com rapidez vindo do deserto. Por trás das altas dunas de areia, surgem velozmente as bigas de guerra egípcias. Trata-se da implacável elite de choque do exército antigo. Os carros leves de 2 rodas, feitos de madeira curvada e resistente, são perfeitamente adaptados à margem plana do rio. Os condutores controlam com maestria as parelhas de cavalos suados, que bufam pesadamente. Das finas rodas de madeira, saltam jatos espessos da lama úmida da margem. Em cada biga, um arqueiro armado mantém-se firme. A distância até os alvos encurta em questão de segundos. Os fugitivos na margem tentam se erguer sobre pernas trêmulas e molhadas. Já não têm armas, tampouco forças para correr de volta para a água. As bigas de guerra não atropelam a multidão compacta. Passam calculadamente ao longo da borda da água, mantendo uma distância segura. As rodas finas deixam sulcos profundos e retos na areia molhada. Os arqueiros tensionam as cordas dos arcos e atiram a queima-roupa em plena velocidade. As pontas de bronze perfuram com facilidade o tecido úmido. Os sons secos dos impactos fundem-se em um ritmo único, terrível e monótono. Ninguém erra. A distância é curta demais para o menor equívoco. Os cavalos fazem a curva com suavidade para uma nova investida mortal, fechando mais um ciclo. Não há poesia épica de guerra, apenas poeira cinzenta, o suor acre dos cavalos e a rigorosa geometria matemática do extermínio. Atrás das bigas velozes, avança a infantaria pesada do Reino do Egito. Os soldados marcham em uma formação retangular, única e monolítica, onde os longos escudos de madeira formam uma parede móvel contínua. Nas mãos direitas dos infantes, estão firmemente empunhadas as curtas espadas de bronze em forma de meia-lua, os famosos copeches egípcios. As lâminas emitem um brilho opaco sob o sol implacável. Essa arma singular foi forjada especialmente para infligir feridas profundas e fatais. A infantaria não corre em um ataque furioso. Caminha metódica e pesadamente pela areia úmida. Passo. Golpe curto. Impacto. Outro passo. Os migrantes sobreviventes recuam em pânico cego, voltando para o rio turvo. Mas lá, as longas e afiadas lanças das galés de patrulha já os aguardam. A armadilha funciona com perfeição absoluta, sem deixar uma única brecha de fuga. O inimigo é esmagado entre o martelo pesado da guarda costeira e a bigorna da frota fluvial à espreita. Um comandante egípcio de 1000 homens, anônimo, avalia friamente a situação tática. Posicionado sobre uma pequena colina de terra seca, ele estreita os olhos contra a luz insuportável do dia. Com um movimento curto e autoritário da mão, direciona os destacamentos da infantaria de reserva para os pontos de maior concentração do inimigo em retirada.
A máquina militar estatal opera sem uma única falha. O oficial não vê diante de si os grandes guerreiros do norte. Vê apenas uma massa perigosa e caótica. Uma massa que precisa ser urgentemente eliminada do território soberano de seu país. A ilusão de igualdade de forças desaparece para sempre, e o triunfo militar dos defensores revela-se esmagador. Nas margens argilosas não há o menor espaço para a piedade. Há apenas lama, suor salgado, madeira de cedro estilhaçada e a fria precisão de uma varredura total. Os soldados egípcios não soltam gritos alegres de vitória. Economizam o fôlego para o monótono trabalho físico. Cada golpe da espada de bronze é rigorosamente calculado, e cada movimento brusco visa a máxima eficiência de combate. Os invasores tentam, por instinto, proteger-se com as mãos nuas. Tentam implorar por misericórdia em uma língua estrangeira incompreensível. A resposta é sempre a mesma: uma estocada curta e rápida. O corpo desaba pesadamente na areia molhada. Os soldados passam por cima do obstáculo e continuam avançando em linha reta. A engrenagem não para por um segundo sequer. A rigorosa disciplina militar exclui por completo qualquer caos nas fileiras dos vencedores. Esta não é, de forma alguma, uma batalha de heróis. É o duro trabalho estatal de eliminação de uma ameaça externa crítica. O sol começa a declinar lentamente em direção ao horizonte oeste, alongando as sombras negras e densas dos mastros destroçados. O barulho do massacre sem precedentes diminui gradualmente. Os gritos prolongados dão lugar a gemidos surdos e esparsos. Então, um silêncio pesado e tenso paira sobre o largo rio. A gigantesca armada dos povos do mar finalmente deixa de existir. Destroços de madeira cobrem densamente a água turva por muitos quilómetros ao redor, tornando-a espessa e absolutamente imóvel. Os soldados egípcios apoiam seus pesados escudos no chão e começam a recolher metodicamente as flechas cravadas nas tábuas quebradas. As armas custam muito caro e os recursos materiais do Estado devem ser preservados com cuidado. Não há alegria efusiva pela grande vitória, apenas um cansaço físico extremo. As lâminas de cobre são limpas da lama com pedaços de linho grosso. O trabalho do dia foi cumprido até ao fim. Um silêncio pavoroso desce sobre as fozes do grande rio. O silêncio pavoroso paira pesadamente sobre as fozes do grande rio, quebrado apenas pelo ranger surdo dos destroços de madeira que afundam. A batalha está definitivamente terminada. As águas do Nilo tornaram-se incrivelmente densas com o lodo, as tábuas estilhaçadas e centenas de barcos virados. Em um alto promontório argiloso, encontra-se o governante do reino do Egito. Ramsés III observa, imóvel, o resultado do massacre sem precedentes. Seu rosto não expressa absolutamente nenhuma emoção. Ele contempla a armada destruída dos povos do mar como se fosse um problema matemático resolvido com sucesso. O inimigo foi totalmente liquidado. A ameaça global, eliminada. O governante vira-se lentamente, afastando-se do rio, e faz um gesto curto com a mão. A máquina militar estatal muda instantaneamente do modo de extermínio físico total para o frio modo de inventário. Começa a longa contagem burocrática. O campo de batalha transforma-se rapidamente em uma gigantesca repartição estatal. Os escribas do exército ocupam seus postos de trabalho ali mesmo, na margem úmida. Cruzam as pernas, colocam sobre os joelhos tábuas de madeira lisas e desenrolam longos rolos de papiro limpo. Mergulham finas varetas de junco na tinta preta. O ranger de centenas de cálamos funde-se em um som monótono e único. O espólio militar está sujeito ao mais rigoroso controle. Nenhum troféu deve ser desperdiçado. O exército egípcio utiliza há séculos um método extremamente pragmático de estatística fria. Os soldados percorrem metodicamente as margens lodosas, recolhendo as terríveis provas de sua eficiência pessoal. As mãos direitas decepadas dos inimigos mortos. Este é o argumento físico irrefutável
para o recebimento de uma generosa recompensa estatal. Os soldados lançam os troféus em pilhas enormes, diante dos escribas sentados. Sem sadismo, sem emoções. Um trabalho absolutamente rotineiro. Um infante diz seu nome e joga os troféus na areia. O escriba faz um pequeno traço preto no fundo claro do papiro. Próximo nome. Novo traço. A colossal tragédia humana reduz-se neste exato momento a colunas secas de números simples. Vidas e mortes recebem sua avaliação contábil precisa nos registros dos vencedores. Montanhas de armas capturadas crescem a cada minuto. Os intendentes separam cuidadosamente o material. Espadas de bronze, escudos pesados de madeira, capacetes de chifres e lanças de cobre quebradas. Trata-se de um recurso estratégico valiosíssimo. O metal será enviado imediatamente para as fundições fervilhantes da capital, e as armas dos invasores mortos logo se tornarão o novo arsenal dos defensores egípcios. O pragmatismo do Reino do Egito opera sem uma única pausa. Ao longo da borda da água, formam-se intermináveis colunas humanas. São os prisioneiros sobreviventes. Dezenas de milhares de pessoas aterrorizadas estão firmemente atadas por uma única e grossa corda de fibras de palmeira, que aperta brutalmente seus pescoços. Homens, mulheres, crianças, todos agora são meras unidades de inventário, com seu destino final já decidido. Os guerreiros mais fortes serão incorporados à força nas fileiras da infantaria pesada egípcia e vestirão o uniforme dos vencedores. Os demais serão enviados imediatamente para as profundas minas de ouro no sul distante e tórrido. O Egito absorve o material humano gratuito de forma rápida e total. Os prisioneiros caminham lentamente pela areia escaldante, com seus pés descalços, deixando pegadas profundas e irregulares. Uma pesada escolta armada marcha ao lado da longa fila, com pontas de bronze afiadas, apontadas diretamente para a multidão compacta. Qualquer hesitação é punida com um golpe brutal de um bastão grosso. O silêncio da enorme massa de pessoas é incrivelmente opressivo. Os senhores do mundo de ontem perderam absolutamente tudo: liberdade, armas, nomes. Agora, possuem apenas números de série anônimos nos registros frios dos intendentes do exército. O sol esconde-se lentamente atrás da linha do deserto. Esse pôr do sol sangrento marca o fim de toda uma era histórica. Os povos do mar não existem mais como uma ameaça invencível. Seu caminho destrutivo terminou exatamente ali, nas águas turvas do Nilo. O reino do Egito fez o impossível. Deteve, sozinho, a onda global de caos. As grandes potências do Oriente desmoronaram em cinzas, e impérios comerciais poderosos foram reduzidos a pó, mas o antigo Egito resistiu. A estratégia militar de Ramsés III funcionou com perfeição. A rígida disciplina estatal esmagou a força cega da natureza. Mas esse triunfo cobra um preço oculto e colossal. Em sua tenda de campanha, o governante ouve os relatórios frios dos generais. Os oficiais relatam as imensas perdas de galés de manobra e as dezenas de milhares de flechas disparadas. As reservas estatais de cobre estão completamente exauridas, e os armazéns de mantimentos no norte do país encontram-se absolutamente vazios. O tesouro foi drenado por essa mobilização militar sem precedentes. O Egito venceu brilhantemente sua batalha principal, mas essa vitória cruel exigiu absolutamente todos os recursos acumulados do império. Na capital, grandes festividades já estão sendo preparadas. Os melhores pedreiros recebem uma ordem direta do governo: esculpir o grande triunfo nas altas paredes de pedra, criando relevos imensos para as gerações futuras. Os escribas redigem textos oficiais pomposos, pois a história é escrita pelos frios vencedores. O cinzel do escultor preservará para sempre apenas a glória militar incondicional. Ele nunca mostrará o saldo deficitário das reservas estatais de grãos. A grande batalha torna-se apenas um fato histórico consumado. Não houve intervenção dos deuses, apenas a geometria cruel da emboscada fluvial,
a logística rigorosa e o cálculo frio do comando. O Egito provou sua superioridade total no campo de batalha. Mas sombras pesadas já se adensam inexoravelmente sobre todo o vale do rio. Os baixos relevos triunfais em Medinet Habu logo gritarão sobre a grandeza eterna. No entanto, o tesouro absolutamente vazio e a sobrecarga colossal de todas as forças do país ditam regras completamente diferentes. O Império Salvo permanece solitário entre as imensas ruínas fumegantes do mundo antigo. O Império Salvo permanece solitário entre as imensas ruínas fumegantes do mundo antigo. Em Tebas, o trabalho monumental ferve imediatamente. Milhares de pedreiros estatais erguem, dia e noite, as grandiosas paredes do templo de Medinet Habu. Cinzéis de cobre batem continuamente contra o calcário claro e duro. Os mestres, com fria precisão matemática, esculpem as cenas do recente triunfo fluvial. Fileiras de prisioneiros submissamente amarrados e pilhas imensas de mãos inimigas decepadas. A figura majestosa e desproporcionalmente grande de Ramsés III ergue-se sobre o campo de batalha. A propaganda estatal é moldada na pedra para os milênios vindouros. Os textos nos pilones declaram secamente a glória eterna e a imutabilidade absoluta das fronteiras egípcias. A crônica oficial registra a vitória incondicional da civilização sobre o caos bárbaro e selvagem. O cinzel do escultor não deixa espaço para dúvidas. Na pedra, o Egito permanece imortal e invencível. Mas, por trás dessas grossas paredes do templo, esconde-se uma realidade diferente e cruel. O tesouro do país está absolutamente vazio, e os imensos celeiros estatais ecoam o vazio a cada passo dos contadores. A colossal tensão militar dos meses passados quebrou para sempre a espinha dorsal econômica do antigo Estado. A mobilização total sem precedentes devorou as reservas seculares de grãos selecionados, cobre valioso e ouro. Por trás da fachada brilhante da grandiosa vitória militar, oculta-se o esgotamento catastrófico de todas as reservas internas. O complexo sistema de distribuição centralizada de alimentos sofre sua primeira falha grave, forçando os funcionários a cortar drasticamente as rações diárias de pão. Os escribas principais inserem apressadamente notas alarmantes nos longos registros de dívidas em papiro. O império vencedor vê-se, de repente, completamente incapaz de alimentar seus próprios cidadãos. Pouco tempo depois, as consequências desse colapso manifestam-se fisicamente. No vilarejo fechado de Deir el-Medina, explode uma revolta nunca antes vista. Os melhores artesãos estatais, os construtores de elite das tumbas reais, lançam suas pesadas ferramentas diretamente no solo pedregoso e seco, recusando-se a trabalhar. Esta é a primeira greve documentada na história da humanidade. O motivo é extremamente simples e banal. O grão devido por lei não foi entregue ao povo. Os trabalhadores passam silenciosamente pela guarda armada e sentam-se às portas dos principais templos. A máquina militar estatal, capaz de reduzir a pó a gigantesca armada marítima dos invasores, agora tropeça impotente diante dos estômagos vazios de seus próprios pedreiros. O poder do faraó começa a enfraquecer, lenta, mas inexoravelmente. Os influentes sacerdotes tebanos e os governadores provinciais locais assumem gradualmente o controle sobre as terras exaustas, e a rígida estrutura vertical do poder real passa a apresentar profundas rachaduras. O reino do Egito venceu brilhantemente os povos do mar na água, mas revelou-se absolutamente impotente diante da morte de toda uma era histórica. A Idade do Bronze está definitivamente morta, e a rede comercial internacional foi completamente destruída. Os pesados navios de carga da ilha de Chipre já não trazem o valioso minério, e as longas caravanas comerciais das profundezas da Ásia não entregam mais o raro estanho. Sem esses dois componentes essenciais, a produção em massa de armas de bronze de qualidade torna-se impossível.
As espadas afiadas dos vencedores transformam-se rapidamente em um produto arcaico e escasso. O isolamento geopolítico sufoca o país com muito mais eficácia do que qualquer bloqueio inimigo. A civilização salva encontra-se trancada em seu próprio quintal calcinado. Não há mais com quem comerciar, nem com quem firmar alianças políticas vantajosas. Ao redor, estende-se apenas uma zona de declínio histórico contínuo. Em substituição à era global que ruiu, surge lentamente uma nova e dura realidade. Chega a Idade do Ferro, e com ela, longos séculos de trevas. O ferro bruto não exige rotas internacionais complexas e vulneráveis para a entrega de estanho. Ele se esconde sob os pés em muitas regiões bárbaras. A nova e barata tecnologia de fundição dita regras de sobrevivência completamente diferentes. Começa o tempo de pequenos conflitos locais, de estados fragmentados e da força bruta e cruel das lâminas de ferro. O Egito, com sua complexa burocracia de templos e exércitos imensos e lentos, fica irremediavelmente para trás nesse novo e severo ritmo. O antigo Estado salvou sua existência física na grande batalha fluvial de 1175 a.C., mas perdeu para sempre sua dinâmica interna de desenvolvimento. O país investiu absolutamente todos os recursos acumulados na defesa de seu passado glorioso, não lhe restando reservas para dar o passo em direção ao futuro desconhecido. A história é um processo absolutamente frio e calculado. Ela nunca perdoa longas paradas, tampouco concede descontos pelos méritos passados de grandes impérios. A outrora grande potência mergulha lentamente, década após década, em um declínio irreversível. As fronteiras terrestres encolhem sob a pressão de novas tribos nómades, e o poder central dos faraós fragmenta-se definitivamente. A ameaça externa, que apagou outras civilizações, foi fisicamente destruída, mas o colapso sistémico alcançou o vencedor por dentro. Evitar a catástrofe global revelou-se impossível. Conseguiu-se apenas adiá-la por pouco tempo, ao custo do esgotamento total das próprias forças. O ciclo da história antiga completa seu giro implacável. Resta a pergunta, ao olhar para as cenas de triunfo esculpidas na pedra: terá valido a pena essa grande vitória, apenas para tornar-se o último clarão brilhante antes do longo mergulho na escuridão?